Perfecto. Bueno, pues ya se está retransmitiendo ya por Facebook Live. Si os parece bien, hay gente ya que se está conectando. Primeramente, bueno, pues pediros disculpas por este retraso y esta incidencia que hemos tenido. Quero pedir desculpas por este atraso e vamos esperar que todos se vão juntando a nós, a pouco e pouco. Eu queria dar-vos as boas-vindas ao terceiro webinar dentro do projeto ODS para promover, sobretudo, o consumo e produção sustentável. Neste caso, o webinar é o número 3 e é sobre o desperdício zero. Na semana passada, estivemos num seminário que tinha a ver com a pegada hídrica e energética e no final eram assuntos que formam parte do nosso dia a dia como consumidores. E achámos que era muito interessante introduzir este tema porque é a nível dos cidadãos um dos aspectos onde mais podemos incidir. Vamos falar no final e durante todo o seminário sobre o desperdício zero, como reduzir o desperdício de alimentos, mas também como produzir e como consumir em circuitos curtos, que nós pensamos que é uma maneira interessante de fazer um consumo de alimentos mais responsável e, por outro lado, no consumo de alimentos agroecológicos, nós pensamos que a pouco e pouco vai sendo a solução para um sistema mais equilibrado e mais sustentável. E como já estávamos a dizer há pouco, na sessão prévia com os oradores, este webinar coincide com a publicação da lei prévia que se fez na semana passada de luta contra o desperdício. Foi publicada há uns dias e coincide no tempo, então felizmente os oradores talvez nos podem falar sobre isto. Vou dar a passagem à Lúcia, que é a pessoa que vai servir de moderadora. Olá, boa tarde, estão a ouvir? Bem-vindos, peço desculpa pelo atraso, eu sou a Lúcia Acosta, eu sou técnico do projeto e vou apresentar, juntamente com a minha colega Alicia, estamos a dar este seminário dentro do projeto Aciona ODS. A Associação Paisagem tem sede no norte da Extremadura, na província de Cáceres, e nós pomos em funcionamento os projetos e atuações de sensibilização sobre os princípios da soberania alimentar e da agroecologia. Principalmente nós fazemos atuações dentro do âmbito do setor produtivo, promovendo, dentro da agroecologia, promovemos transições para sistemas alimentares para dar impulso à soberania alimentar e facilitamos os processos para a comercialização em canais curtos. Tudo isto sobre a perspectiva de género. Atualmente, é o projeto que vai apresentar a minha colega Beatriz sobre Cantinas na Extremadura, que está financiada pela Fundação, e este é o projeto onde estamos a trabalhar agora. Temos outras linhas de atuação que têm a ver com a promoção do desenvolvimento rural sobre a focalização da perspectiva de género. Também trabalhamos sobre a sensibilização, promovendo a conservação da agrobiodiversidade e, no final, o que nós tentamos
é atrair a agroecologia para a região, para a Extremadura, para que seja uma alternativa real ao modelo agroalimentar industrial. Com todas estas perspectivas, se leram os conteúdos formativos do curso, do seminário, do workshop, podem ver que estão muito relacionados com os nossos objetivos da associação. Todos os nossos projetos têm uma parte de encerramento de ciclos, onde nós tentamos eliminar o desperdício alimentar, tanto desde o ponto de vista da compostagem orgânica, como através da simbiose com outras entidades. Trabalhamos precisamente com a promoção de emendas sustentáveis e saudáveis que estão também dentro do quadro do workshop. Eu não sei se a minha colega Beatriz quer dizer mais alguma coisa em relação à associação. Ahora. Agora. Lucía, muchas gracias, ¿no? Por la presentación. Obrigada pela apresentação. Eu acho que pouco mais tem que juntar a isso realmente. Talvez a proposta de transição que estamos a fazer desde a associação do modelo sistema alimentar dominante, que tem os grandes impactos tanto sociais como ambientais e económicos e culturais. Nós consideramos que uma das estratégias de maior impacto para contribuir a essa transformação é trabalhar sobretudo do ponto de vista da alimentação escolar. Eu depois vou apresentar precisamente esse projeto, porque nós achamos que nós queremos incidir nesse âmbito alimentar e pensamos que isso nos pode fazer grandes alterações sustentáveis e duradouras quanto ao modelo alimentar mais sustentável. Antes de apresentar os oradores de hoje, o que eu queria destacar é que esta semana foi aprovado o projeto prévio da lei de desperdício alimentares no Conselho de Ministros e pretende eliminar mas que estejam em condições ótimas pretende e que as indústrias alimentares em estabelecimentos comerciais e de hotelaria façam doação dos produtos que não tenham vendido às entidades sociais. É um anteprojeto de lei, ainda não está aprovado, mas marca um antes e um ponto importante na normativa quanto à segurança alimentar e desperdícios alimentares em Espanha. Definitivamente. Vou apresentar os oradores do seminário de hoje. Em primeiro lugar, temos a Gilda Matos, que vai falar sobre o projeto Replanta, que se está a desenvolver em Portugal, no Alentejo. Posteriormente, vai-nos falar Sergi Torrent, da consultora Simbiose, e vai falar da ferramenta que estão a desenvolver para promover as simbioses industriais na Catalunha. E por último, a minha colega Beatriz Fadón, como já falámos, vai falar sobre o projeto dos eco-cantinas da Extremadura. Vou apresentar a Gilda, licenciada em Ciências Ambientais pela Universidade de Évora e com uma pós-graduação em Gestão Integrada e Recuperação dos Resíduos pela Universidade Nova de Lisboa. É coordenadora do projeto Replanta e responsável pela área de Comunicação e Educação Ambiental de GESAM, que é a empresa na qual está enquadrado o projeto Replanta. E passo a palavra para a Gilda. Olá, boa tarde. Vou compartilhar a minha tela. Espero que consigam. Já estão a ver? Sim, se vê perfeitamente. Ok, obrigada. Sempre é mais fácil para poder acompanhar aqui a minha apresentação.
Como estava a dizer, o meu nome é Gilda Matos, sou colaboradora da GESAMB e tenho a sorte de acompanhar o projeto Replanta, que é um projeto dedicado à compostagem doméstica e que toca noutras temáticas, que já vamos vê-las de seguida, desde o momento que ele nasceu há cerca de 9 anos. É um projeto muito, muito especial para mim e especial para a GESAMB e também já vos vou explicar porquê. Para iniciar, só para vos enquadrar em termos de território nacional em Portugal, a área de abrangência da GESAMB são cerca de 12 municípios do distrito de Évora, Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, que é a capital do distrito, Monte Moro Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa. Portanto, a GESAMB é a empresa intermunicipal que faz a gestão e a exploração do sistema de valorização e tratamento dos resíduos urbanos que são produzidos nesta área de intervenção. Chamar-vos a atenção para a densidade populacional que nós temos na nossa área, são cerca de 23 habitantes por quilómetro quadrado, o que se torna um desafio enorme fazer gestão de resíduos numa área tão grande em termos de território, com a população tão dispersa. E daí também a importância deste projeto Replanta. Este projeto nasceu em 2012 e teve como principal mote, na altura, todas as questões que estavam em discussão, desde as alterações climáticas, à desertificação dos solos, ao facto de nos apercebermos que era fundamental e importantíssimo promover um consumo responsável e a adoção de uma alimentação saudável, que é aqui o foco do vosso projeto. Dar-vos também desde já os parabéns. E, portanto, havia aqui um conjunto de ações que nos levaram a criar este projeto, sendo talvez a principal, e visto que é a nossa atividade a gestão de resíduos urbanos, a obrigatoriedade da Comunidade Europeia de se promover o desvio de aterro dos resíduos orgânicos, que são os biodegradáveis. E, portanto, houve aqui vários motes, mas realmente para nós o principal era mesmo desviar de aterro resíduos que podiam ser valorizados, em especial os resíduos orgânicos. Para vos dar uma ideia, a GESAMB recebe anualmente cerca de 68 mil toneladas de resíduos indiferenciados. Portanto, para além destes resíduos indiferenciados, depois existe um conjunto de resíduos que são recolhidos de forma seletiva, que é o papel, o cartão, o plástico e o vidro, que não estão aqui nestes valores, mas isto para vos chamar a atenção que 40%, mais de 40% destas 68 mil toneladas que nós recebemos anualmente são biorresíduos ou resíduos orgânicos que têm como potencial de valorização. Tendo esta particularidade de território, com uma dispersão populacional tão grande, faz-nos todo o sentido e sempre apostámos muito nesta componente da compostagem doméstica e comunitária, pelo facto de conseguirmos evitar a nossa pegada ambiental, especialmente com o evitar transporte e evitar também o tratamento destes resíduos na GESAMB, porque as principais instalações estão em Évora e efetivamente há necessidade de percorrer grandes distâncias em termos de quilómetros para se conseguir transportar estes resíduos todos até ao tratamento e ao destino final. Portanto, os modelos de compostagem doméstica e comunitária estiveram sempre presentes desde esse momento, porque para além de darem aqui resposta também às metas que nós temos em Portugal, que estão neste momento definidas no Plano Estratégico para Resíduos Urbanos, que neste momento o documento que está em vigor é o PERSO 2020, estamos a qualquer momento à espera que saia o PERSO 2030, que já há alguns meses que se está a preparar esse documento. Portanto, para além dessas metas que nos obrigam a fazer desvio de orgânicos de aterro, temos aqui também todo um conjunto de indicadores de economia circular, de redução de resíduos gerados na fonte, que neste momento se torna este projeto ainda mais importante. Em termos de Replanta, nós iniciámos, como já vos disse, o Replanta 1 em 2012, reforçámos este Replanta 1 em 2017, com o chamado Replanta 2. São programas, todos eles, e campanhas, todas elas financiadas pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade
e eficiência no uso de recursos. São avisos que abrem ao nível nacional, aos quais a GESAMP se candidata, e por uma boa avaliação de mérito dessas candidaturas temos felizmente obtido financiamento para conseguirmos concretizar estes projetos. E o ano passado repensámos todo este projeto e surgiu aqui o Replanta 3, que também já vos vou também explicar um bocadinho o que é que aconteceu, o que é esta transição do Replanta 1 e 2 para o Replanta 3. Para além de uma diferença muito significativa em termos de investimento, Replanta 1 e Replanta 2, estamos a falar de valores à volta dos 150 mil euros de investimento. O Replanta 3 aparece aqui com um investimento previsto de cerca de €500 mil para o próximo ano. Portanto, é aqui um salto gigante que este projeto vai ter. Como nos pediram aqui um bocadinho a nossa experiência do que é que foi o início deste projeto, coloco-vos aqui as principais questões que nos surgiram em 2012, quando pensámos em colocar este projeto na rua, digamos assim. Qual é que seria o público mais apto, mais receptivo? Como é que iríamos abranger uma população espalhada por 12 municípios com recursos limitados que tínhamos no momento e na altura, e que ainda vamos ter, não é? Se falar de restos de comida e pedir às pessoas para guardar lixo em casa, se seria atrativo, rapidamente chegámos à conclusão que não seria de todo atrativo e que as pessoas não iriam aderir à compostagem só porque sim. Pronto. Tínhamos então que definir a nossa estratégia do que é que era o Replanta para nós. E então foi aí que decidimos associar este conceito de compostagem, que há 9 anos atrás ainda poucas pessoas saberiam sequer o que era, associar este conceito de compostagem a um estilo de vida mais simples, mais saudável e mais sustentável. E daí ter então sido associado logo aqui de início o prazer de cultivar. Vamos passar às pessoas, vamos recomeçar ou reaprender muitos do prazer que era cultivar os nossos próprios alimentos e associámos o Replanta inicialmente à questão do cultivo dos próprios alimentos. Portanto, decidimos, não vamos falar de compostagem, não vamos falar em compostores, não vamos falar em workshops, em formações de compostagem, vamos sim aproveitar a necessidade que sentíamos por muita parte da população em saber como cultivar, saber como produzir os seus próprios alimentos e especialmente em modo de produção biológica. Portanto, também queríamos muito aqui a componente de sustentabilidade, de associar também sempre este projeto à produção biológica desses alimentos. Para além também de tocarmos sempre nas temáticas do desperdício alimentar, e então, inclusivamente, em vez de fazermos um guia de compostagem, fizemos inclusivamente um guia com receitas de como é que as pessoas podem aproveitar os seus restos, as suas sobras em casa, e também um guia em que ensinava às pessoas truques e dicas de como é que podiam ter os melhores morangos da vizinhança ou os tomates a saber verdadeiramente a tomate, foi uma coisa que infelizmente se foi perdendo. Claro que o segredo do sucesso desta produção seria o composto fantástico que poderiam obter através da compostagem. Pronto, era aqui o segredo deste nosso projeto e destes workshops que terminávamos então sempre com a disponibilidade da pessoa poder levar no momento do workshop e da oficina no final um compostor para casa mediante cumprimento de determinados requisitos e poder levar logo e produzir o seu chamado ouro negro, que é então o segredo para poder ter as plantações fantásticas. Contrariamente àquilo que muitas pessoas nos disseram de início, de que o nosso projeto estaria condenado ao fracasso, porque ninguém iria querer juntar restos de comida e resíduos em casa, foi efetivamente um verdadeiro sucesso. Praticamente todas as oficinas foram esgotadas e daí termos avançado para o Replanta 2, que basicamente manteve toda a estratégia inicial e só houve um reforço de oficinas, de workshops e também de equipamentos que distribuímos à população. Portanto, conseguimos aliar aqui um conceito que, do nosso ponto de vista, foi inovador para atingir o nosso objetivo
No entanto, precisámos de vários parceiros, e vários parceiros, quanto mais próximos da população, para nós melhor. E então trabalhámos muito aqui com as autarquias e com os municípios que integram o GESAMB, mas trabalhámos fundamentalmente com juntas de freguesia. Em Portugal, a junta de freguesia é o poder local que está mais próximo da população. E foi com esse objetivo que nós os contactámos, lhe apresentámos o projeto e os tornarmos aqui um parceiro nosso, no sentido de organizar inclusivamente as oficinas nos próprios espaços das juntas de freguesia. As pessoas podiam dirigir-se à junta de freguesia para fazer a inscrição, pedir os equipamentos, perguntar informações sobre o projeto e, portanto, em praticamente todas as juntas de freguesia da nossa área de abrangência, que na altura eram mais de 100, tinham um ponto para poder fazer esta informação. E para nós esta relação que se teve com juntas de freguesia foi também um dos fatores-chave de sucesso do projeto. Por outro lado, e sabemos que as crianças são, desde sempre, um fator de pressão em casa para a adesão a estas temáticas, fomos também para as escolas trabalhar com professores e com alunos esta temática. Aqui, neste slide, tem de forma resumida as principais ações que tivemos durante o Replanta 1 e o Replanta 2, chamar a atenção para o programa educativo que fizemos então nas escolas, onde fizemos uma formação especializada e acreditada, ou seja, uma formação que inclusivamente dava pontos aos professores em termos de progressão de carreira para trabalharem durante 4, 5 meses este projeto nas escolas, envolvendo os alunos, as oficinas itinerantes, como já vos falei, com a distribuição dos compostores, e também dar destaque aqui a um consultório online que nós criámos de replantadores, ou seja, todas as pessoas que tinham acesso à internet e que participavam nas nossas oficinas ficavam inscritos num consultório online, um consultório onde todos estes participantes estavam integrados e onde poderiam colocar questões muito práticas de tenho o meu compostor a cheirar, a não cheirar muito bem, tenho um cheiro parecido com qualquer coisa, o que é que será que se passa? Qual é o problema? De início tínhamos um técnico que estava permanentemente neste consultório a dar as respostas e, felizmente, com o sucesso que foi este projeto, os próprios replantadores, com a experiência que foram também ganhando ao longo do tempo, davam as próprias respostas aos outros replantadores e, portanto, neste momento é um consultório autónomo que funciona, onde as pessoas colocam as dúvidas, onde os próprios replantadores dão muitas vezes as respostas. Por último, também destacar só aqui uma outra ação, que foi o porta a porta, ou seja, depois de terminarmos este projeto em 2018, fomos à casa de vários replantadores, principalmente a replantadores que estavam por nós identificados com contactos telefónicos, com e-mails que fomos fazendo ao longo do tempo, identificados como podendo ter algumas dificuldades e estarem um bocadinho desmotivados com o processo, e então receberam uma visita nossa para ajudar e para dar resposta a um conjunto de questões. Depois tenho aqui um conjunto de outras iniciativas, se quiserem depois que eu falo mais sobre elas, posso falar. Gostava agora de vos dizer qual foi o salto, digamos assim, que sofreu este projeto. O ano passado, em 2020, repensámos todo o projeto e às tantas pensámos o que é que estamos efetivamente, o que é que queremos que este projeto seja? O que é que está aqui a empurrar-nos para continuarmos a avançar com este projeto? E então chegámos rapidamente à conclusão que não era só pelo facto de termos exigências da União Europeia que estávamos a fazer, não era só porque poupávamos erário público e dinheiros públicos no transporte de resíduos que estávamos a fazer, nem tampouco porque era ambientalmente o mais correto, mas sim porque acreditamos seriamente neste projeto e no caminho que estamos a percorrer. E portanto, houve aqui um repensar deste projeto e decidimos que vamos lhe dar mais corpo, vamos fazer mais investimento e se calhar o conselho mais importante que eu vos posso passar da experiência neste projeto e o que aprendi ao longo destes anos é que temos que acreditar acima de tudo que funciona.
temos que acreditar acima de tudo que resulta, que a compostagem efetivamente é um processo simples, apesar de toda a gente nos dizer que é complicado, e que é a maneira de nós conseguirmos reciclar efetivamente resíduos orgânicos na origem, no próprio local, com todos os benefícios que isso tem a partir dali. E então, uma das lacunas que tínhamos aqui era o facto de estarmos a abranger todo um conjunto de população que tinha, que para poder ter acesso à compostagem doméstica, tinha inevitavelmente de ter um espaço físico para poder colocar, um espaço físico exterior, com terreno, para poder colocar o seu compostor, e rapidamente percebemos que temos que também incluir aqui as pessoas que não têm esse espaço físico, mas querem participar neste projeto, e então vamos instalar 28 ilhas de compostagem comunitária, idênticas a esta imagem que vos trouxe aqui, para que as pessoas que queiram participar na compostagem comunitária o possam fazer, sem que tenham que ter efetivamente um espaço. Portanto, aqui juntam os restos e as sobras dos alimentos em casa, num balde que será fornecido pelo projeto, e levam até estes equipamentos que vão estar disponíveis na rua. Para além de termos estas 28 ilhas espalhadas por toda a nossa área de abrangência, 12 destas ilhas vão estar com um acesso reservado com cartão, para que possamos monitorizar muito de perto quem utiliza, quantas vezes utiliza. Portanto, precisamos aprender aqui também com este projeto que para nós de compostagem comunitária, que é novo, e precisamos também de ter aqui informação sobre hábitos de utilização. Vamos avançar também com a aquisição de 4.500 compostores domésticos. Não sei se vocês repararam lá atrás, no Replanta 1 e Replanta 2, andámos ali próximo dos 850 compostores, portanto estão a ver aqui o salto que está previsto ser dado em termos de equipamentos domésticos, e depois chegámos outra vez ao mesmo problema, não é? Pronto, já temos as soluções, temos os equipamentos que queremos instalar, mas vamos precisar aqui da motivação e vamos precisar aqui de resolver a questão da dificuldade da compostagem e de como é que nós vamos inspirar as pessoas e mobilizar as pessoas a utilizar e a requerer este tipo de equipamentos. Surgiu-nos então a ideia, inspirados também noutros projetos, que nada mais motiva do que dar algo em troca. Agora, isto porque é importante, não é pelas alterações climáticas ou pelo simples facto de fazer compostagem que as pessoas vão aderir à compostagem. Então, consideramos que é importante premiar este comportamento, este acréscimo de trabalho que as pessoas têm que ter, de separação de mais uma tipologia de resíduos em sua casa, e temos que oferecer algo em troca. Seria muito difícil oferecermos presentes a todos os alentejanos que integram este projeto, e então chegámos à conclusão que não vamos oferecer presentes a todos, mas vamos oferecer presentes em nome de todos os alentejanos, apoiando instituições sem fins lucrativos e que trabalham com pessoas com deficiência. Daí ter surgido então a nossa missão Cascas Solidárias. A missão Cascas Solidárias, de uma forma resumida, é: quanto maior for a quantidade de resíduos orgânicos desviados para a compostagem doméstica ou comunitária, ou seja, quanto maior for a quantidade de resíduos que desaparecem dos atuais contentores de resíduos urbanos indiferenciados que temos espalhados por toda a nossa área de intervenção, maior será o contributo financeiro que as pessoas, que os alentejanos, estão a dar às instituições de solidariedade social, que neste momento até já estão selecionadas e já foram definidas. Mas também para vos deixar aqui o mote de que este projeto não se vai ficar só por aqui. Nós temos um conjunto muito grande de ações que estamos a implementar neste momento. Aliás, a missão Cascas Solidárias vão ser divulgadas a toda a população no próximo dia 17 de novembro. Portanto, estamos aqui muito atarefados e estamos aqui muito em cima do acontecimento, que não passa só pelo projeto de ação de compostagem comunitária e doméstica, mas por 2 projetos piloto, uma aldeia piloto de compostagem, por um bairro piloto, que é o bairro da Malagueira, em Évora, onde vamos também fazer uma recolha seletiva de resíduos orgânicos, porque aqui justifica-se, considerando que temos uma grande concentração populacional,
Vamos também trabalhar com restaurantes, a ação que nós dedicamos aos restaurantes, que é restaurantes com alma, e portanto temos aqui o chapéu de todas estas ações, é sempre o nosso querido projeto Replanta, mas que traz também aqui uma campanha geral de meios, de programas de rádio, de ações de guerrilha que vamos ter no terreno. Deixo-vos aqui só assim revela aqui este pormenor que vamos preparar para poder ter aqui realmente um reforço grande deste projeto, porque temos efetivamente muitos equipamentos para colocar na rua e muitos equipamentos para que as pessoas possam utilizar, e queremos, à semelhança do primeiro e do segundo Replanta, que seja também um sucesso. Deixo-vos aqui também os meus contactos e as páginas que temos, a página, o website que temos do Replanta, e os canais digitais de Facebook e Instagram, que vão, entretanto, sofrer agora aqui uma grande remodelação com este novo projeto da Missão Cascas. Não sei se cumpri o meu tempo, perdi um bocadinho a noção, peço desculpa. Ha pasado un poquitito, pero bueno, no pasa nada, ha sido muy interesante. Não, foi muito interessante, não faz mal. Obrigada, Gilda, pelo projeto. Vamos passar ao Sergi Torrente, em representação da Simbiose, a consultora. Tem uma grande formação muito ampla na economia circular, em simbiose industrial, dedicou alguns anos aos biomateriais e é formador associado na Escola da Engenharia na Universidade Politécnica da Catalunha, Engenharia Ambiental, e tem um mestrado em materiais. A Simbiose ocupa da facilitação dos projetos em simbiose industrial e a criação do perfil de facilitadores. Também participa ativamente no tecido associativo do bairro respectivo. Sérgio, tem a palavra. Obrigado. Olá. Eu estou muito contente de estar aqui. Como disse a Lúcia, eu trabalho em Simbiosis, que é uma consultora especializada em economia circular e simbiose industrial, com sede em Barcelona, e a maior parte do nosso trabalho é na área de Barcelona. E hoje estou aqui para vos falar de uma plataforma que desenvolvemos, é uma ferramenta online que se chama Ciner Platform. Durante a minha apresentação vou falar da Ciner, mas tenho que vos pôr a corrente da simbiose industrial, como sabem, forma parte da formação, mas eu gostaria de dar o meu próprio ponto de vista. Vou-vos falar o que fazemos sobre a simbiose para que possam entender para que é que serve esta plataforma que desenvolvemos. Vou tentar ajustar o tempo. Para mim, na simbiose, nós gostamos de começar com esta imagem. Quando fazemos fontes abertas, cada um vê uma coisa diferente. O que vemos é um bosque. É um ecossistema onde praticamente não existem resíduos, nem é um ecossistema complexo, estável, a energia vem do sol, que é uma energia limpa, e transcorre através dos diferentes seres, transformando a matéria num ciclo que se fecha praticamente na totalidade. A simbiose industrial ou economia circular, o que pretende é reproduzir este ecossistema, ou este sistema praticamente perfeito, para aumentar a sustentabilidade. E qual é a justificação disto? Todos sabemos que se tentarmos aplicar princípios de forma individual, chegamos a um teto de vidro e não conseguimos ser mais eficientes porque não temos tecnologias suficientemente avançadas para chegar ao consumo zero. Se aplicarmos isto na nossa casa, que temos telhados, temos muito poucos telhados e podemos fazer muito pouca energia fotovoltaica, e que podemos só produzir a energia que temos no teto se formos nós sozinhos. Chega um momento em que não podemos utilizar mais energia. Então existe uma alternativa baseada na colaboração
com diferentes fatores para tentar optimizar conjuntamente a nossa eficiência. Aqui têm, está em catalão, mas eu acho que mais ou menos, peço desculpa, mas acho que conseguem seguir. O que parecia a água residual de uma empresa pode-se transformar na matéria-prima, a energia, como por exemplo nas placas solares ou o calor, precisa de ser refrigerado. Na simbiose industrial tentamos identificar recursos que sobram num contexto, tanto numa indústria como na cidade, no território ou no campo agrícola, para converter isto na provisão de materiais para as empresas. Nós normalmente trabalhamos com a indústria, por isso falo sempre da indústria, mas também se pode aplicar a um colégio, a uma câmara municipal, a qualquer ator que possa aparecer num território. Aqui está sobre... Eu gosto muito desta imagem. A simbiose industrial é uma estratégia empresarial que pretende desenvolver novas oportunidades de negócio a partir da colaboração entre as empresas para otimizar a utilização que fazem dos recursos. Eu gosto muito desta imagem porque é muito esclarecedora. Duas empresas com emissão, com contaminação para a atmosfera, e talvez possamos encontrar a fórmula para que as duas empresas entrem em colaboração e acabar com a emissão, mas não só acabar com a emissão, mas também gerando novos postos de trabalho, agregar a indústria ao território, etc. Isto aplica-se tanto nas questões energéticas como nos materiais, com subprodutos ou produtos agrícolas, água, logística, espaços, armazéns, meios de transporte. Podemos ir escalando ao tamanho que nós quisermos. Então, para terem uma ideia, esta imagem é um ecossistema industrial, no contexto industrial, onde existe muita colaboração entre empresas. O caso concreto de uma cidade sueca, onde há muitos anos trabalham nisto. E aqui só sabíamos que existem diferentes relações entre as empresas que intercambiam energia, produtos florestais, pasta de papel, etc., para serem utilizados como matérias-primas. E aproximar-nos a este formato de ecossistema onde não se perde nenhum recurso. Na simbiose, o que nós fazemos é tentar ajudar a diferentes atores, geralmente câmaras ou associações industriais, parques industriais, para implementar estas estratégias com uma ótica na qual se conte com a colaboração do máximo de atores possíveis. Então, quero dizer que nós tentamos não só pôr de acordo as diferentes indústrias, os diferentes setores no ecossistema, mas também dar protagonismo às pessoas, da depuradora da água, das pessoas que tratam dos bosques, uma central de energia de algum tipo, tentar gerar comunidade e colaboração entre os diferentes atores. Temos vários projetos, tem aí os que estão agora na Catalunha. Quero-vos dizer também que temos projetos no México, no Chile, projetos na Vitória. Vamos começar em Castela-La Mancha. Trabalhamos cada vez em mais sítios. Trabalhamos com diferentes filosofias de atores, como por exemplo, este caso a economia circular, que é numa comarca do norte da Catalunha, muito eminentemente agrícola, com pontos industriais. Este projeto Zero Banales,
com uma patronal originariamente do setor da metalúrgico, que há vários. Também temos alguns projetos a nível europeu centrados nas emissões, investimentos industriais, por exemplo, na construção, como o FISAC, a nível de calor e frio, no Incubis, e no Insight estamos a desenvolver o perfil profissional do facilitador ou das pessoas que estão a aplicar a simbiose industrial num território. Tudo isto é muito bonito, vocês vão dizer, e estamos a fazer este mapa onde está tudo cheio de empresas e de setas e toda a gente intercâmbia e toda a gente otimiza os recursos, mas é mais complicado do que parece. É mais complicado do que parece. Nós definimos na nossa metodologia os projetos, a aplicação do projeto de simbiose industrial está dividida em 3 grandes fases. A primeira, o que nós precisamos é descobrir o potencial de um território. Precisamos saber o que é que está a passar. Precisamos de subir ao ponto mais alto e ver o território no seu conjunto para poder identificar onde estão os fluxos de recursos mais interessantes. No território que estava a falar a minha colega antes, são territórios com muito pouco densidade de população. Existe um grande problema com o transporte de resíduos, e aqui é um ponto que nós temos que identificar e que devemos saber quais são os resíduos que estão a movimentar e como é que se pode transformar e quem é que pode transformar e em quê. E aqui, no primeiro momento, temos muitas perguntas. A segunda fase. Já identificamos o que está a acontecer no território, e então temos as linhas mestras que queremos seguir para tentar alterar a direção da produção linear do território e nós pretendemos procurar quais são os impactos para que estes projetos sejam viáveis no tempo. Têm que ter impactos regenerativos, ou seja, têm que ser socialmente úteis, ambientalmente úteis e economicamente viáveis. Então, temos que demonstrar isto na segunda fase. E, finalmente, iniciamos o projeto piloto com a totalidade das oportunidades que detectamos. Por que é que eu estou a explicar tudo isto? Porque nesta primeira fase que eu estava a contar, quando temos muitas perguntas e que precisamos responder, então começamos a procurar dados. Quantos resíduos é que temos? Temos que encontrar uma administração que nos dê essa informação. Ou temos que ou perguntar a uma sociedade, ou inclusivamente entrar no Instituto Estatístico. E depois pensamos, então, o que é que faço agora com toda esta informação? Chega um momento em que dados de água, de empresas de energia, é uma grande confusão. Então, este desafio foi o motor da criação do CINER. E para resolver estes problemas, criámos a CINER como uma ferramenta de exploração de dados para a simbiose industrial. Então, tem 2 grandes partes, ou 2 grandes objetivos. O primeiro, encontrar as oportunidades ou a lista de soluções inovadoras que têm sentido num território. Então, e por outro lado, o facto de localizar as empresas mais relevantes num território para ir em frente com estas iniciativas. Talvez devamos identificar que há muitos resíduos de carne da indústria alimentar, e que no território sabemos, graças ao CINER, ao província próprio, sabemos que, embora estes resíduos podem converter em biogás,
também temos que saber quem é que vai aceitar esse biogás. Esta era a primeira grande pergunta que nos levou a desenvolver. Te aviso de que te quedan Sérgio, minutos, ¿vale? só tem 3 minutos, está bem? Bom, vou muito rápido. Como é que isto funciona? A Ciner tira dados da infraestrutura, dados públicos, e por outro lado tem o know-how, o conjunto de conhecimento para fazer um match de fluxos que há num território. Se entrarmos no Ciner, vamos encontrar 3 grandes blocos de perguntas que nós podemos formular ou de informação que vamos precisar. Primeiro temos os dados do ecossistema industrial, que empresas há, onde estão, o que é que fazem, quantos empregados têm, qual é os dados de faturação destas empresas, que nos vão permitir fazer um mapa de como é a indústria ou o tecido produtivo num local. Em segundo lugar, temos o estudo dos recursos. Un ecosistema. Es decir, cuánta agua hay, cuánto consume cada cual, cuánta Ou seja, energía. quanta água há, quanto é que consome cada um e quantos resíduos e quais os resíduos que estão a gerar. E aqui neste mapa faz-nos um mapa dos resíduos do território. Então podemos dizer, resíduos têxteis são 33% dos resíduos do território. Onde estão? Então, e podíamos ver, inclusivamente, podíamos saber qual é a empresa que está a declarar e quantos resíduos está a declarar a empresa. E, por último, a parte mais interessante do Ciner, que é dado um recurso concreto, por exemplo, temos aqui gorduras não combustíveis e vísceras, uma possível utilização, a valorização energética, e dá uma lista das empresas que podiam ser doadores deste recurso, ou seja, as empresas que geram estes resíduos e as empresas que poderiam utilizar esta energia. Isto é aplicável não só ao mundo da carne, mas há sinergias para outros setores, como para o têxtil, a cirurgia, etc. Os benefícios basicamente é que se poupa bastante tempo, ajuda a confirmar decisões e, enquanto a administração pública, ajuda a saber o que está a acontecer no território, que às vezes é bastante desconhecido. Aqui vou-vos deixar que a Ciner é uma plataforma online, pode-se utilizar sem fazer download nenhum pacote, mas é um gestor de dados, é um explorador de dados, mas não contém dados. Temos que proporcionar-lhe os dados, ou seja, temos que o adaptar a cada contexto em concreto. Isto é um resumo para depois, não vou explicar, é um pouco tudo o que já disse, numa só diapositiva. Aqui estão os meus dados, contacto, se quiserem contactar comigo, e o website da Ciner, para se quiserem, ou correio eletrónico para consultar ou investigar um pouco. Eu tenho aqui o contacto. Peço desculpa, atrasei-me alguns minutos. Obrigado, Sérgio. Antes de passar a apresentar a minha colega Beatriz, queria pedir desculpa, tivemos alguns problemas para enviar o link e por isso era erróneo. Não, o problema não era vosso, mas conseguimus resolver isto. Pedimos desculpa pelo incómodo. Vou apresentar a Beatriz Fadó, vice-presidente da Associação Paisaje, Ecologia e Gênero, e liderou projetos sobre sensibilização, aconselhamento nos âmbitos da agroecologia, desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável e igualdade de género.
O objetivo é ampliar e consolidar o papel da agroecologia no mundo rural, concretamente na Extremadura, como objeto para tem abaixo sobre os critérios do ecologismo social. Obrigada, Lúcia. Queria parabéns à Gilda e ao Sérgio pelos projetos que apresentaram, são maravilhosos. A minha apresentação é de um projeto que está a ser desenvolvido na Extremadura. E como tenho problemas de ligação, porque estou a viver numa zona rural e ainda temos problemas, quem vai partilhar a minha apresentação é o José António, que eu vou-lhe dizendo para passar a diapositivas, porque eu não posso partilhar, então vou esperar que o José António abra a apresentação. Já está. Faço uma pequena aproximação para, de alguma maneira, contextualizar globalmente a problemática do sistema alimentar. Quero dizer-vos que o sistema alimentar dominante, o sistema alimentar intensivo e quilométrico, é responsável por grandes impactos planetários, pelo que é obrigatório começar a fazer transformações e transições desde os territórios para irem somando em positivo e para irem assumindo responsabilidades nesse impacto global. Sim, rapidamente, dos novos limites planetários, dos novos valores limites dos processos biofísicos globais que são os que dão resiliência ao sistema Terra e que estão a garantir a vida da humanidade durante gerações. O sistema alimentar, concretamente globalizado, industrializado e quilométrico, é responsável pela perca, há menos dois deles, que é o grave problema da biodiversidade e o grave problema da alteração dos ciclos do nitrógeno, que são básicos para a produção dos alimentos, mas também é responsável pelo excesso de agroquímicos, do excesso do consumo de água, e estamos quase a atravessar outros dois limites, que é a utilização de água doce, mas também a agricultura industrial também é responsável, é a atividade produtora que contribui mais significativamente para a alteração climática. Depois desta reflexão sobre os impactos globais e com a ideia de atuar a partir do local para contribuir contra a crise e a emergência global e climática que estamos a assistir, nós estamos convencidos que temos que prever os problemas de grande impacto. Então, o que nós pensamos é que temos que nos focalizar em promover alterações na alimentação escolar e contribuir a territorializar essa alimentação nas escolas, nos pratos das crianças da Extremadura, porque pensamos que era importante incidir. Então, se quiser passar, passa as duas primeiras. O projeto chama-se Comedores, é um projeto de paisagem, ecologia e higiene, está financiado pela Fundação Daniel e Nina Carasso, que tem um programa específico de apoio para a transformação dos sistemas alimentares para modelos mais sustentáveis, e também tem a colaboração da Junta de Extremadura através da Direção-Geral de Ganadaria da Conselharia de Agricultura. Rapidamente, a Lúcia já apresentou a associação, então vamos diretamente ao fundo da questão, que é explicar o projeto. A seguinte, isto era contextualizar qual é o problema que nós identificamos, e é que, concretamente na Extremadura, o principal sistema que se está a pôr na mesa dos colégios, os alimentos, é o modelo
de cozinhas centrais deslocalizadas, fora da região, fundamentalmente Andaluzia e Castela, que fazem os alimentos pré-cozinhados que depois vão chegar às cantinas das escolas. São alimentos que estão, às vezes, que foram feitos 2 meses antes do consumo. As repercussões deste modelo são bastante óbvias, uma alimentação de baixa qualidade, uma perda de oportunidades económicas para o território, que, por outro lado, precisa delas porque são empresas que estão a gerir esta alimentação que fundamentalmente não são do território, são alimentos que não estão produzidos pelo sistema produtivo da região. E, logicamente, a deslocação desta alimentação para chegar aos colégios significa uma pegada ambiental muito elevada e também está-nos a diminuir como território de termos oportunidades para desempenhar, uma vez situado o problema, o seguinte, uma reflexão sobre a situação da alimentação na Extremadura. Segundo o Sistema Nacional de Saúde, na Extremadura, 4 de cada 10 pessoas não consomem fruta diariamente e só 1 de cada 10 pessoas inclui as verduras, as hortaliças e as saladas no menu diário. Então, aqui vemos que os nossos hábitos não são muito saudáveis. Então, contra todas as recomendações que há a nível alimentar do que seria uma dieta saudável, chama-nos a consumir pelo menos 2 doses de hortaliça e 1 de fruta. Este é o modelo de gestão que vos estava a dizer. 87% das emendas que estão a dar em quase os 200 centros na Extremadura são pré-elaborados e só uma parte é que estão 13% é que estão nas cozinhas próprias. O preço médio da adjudicação é 2,90 euros por cada pessoa e dia, com um valor global que estão nos 16 milhões de euros por ano. Isto é resultado de um diagnóstico que estamos a fazer agora. Não tivemos acesso a dados de outros modelos de gestão na Extremadura e desconhecemos os dados de alguns modelos de adjudicação. O objetivo, a partir desse problema, o nosso objetivo neste programa é que desejamos contribuir para transformar a alimentação das escolas públicas da região, para que nesses pratos das cantinas escolares cheguem alimentos que sejam produzidos local ou regionalmente por técnicas sustentáveis, ou seja, temos que priorizar os de produção ecológica. Os objetivos específicos do projeto: dar impulso, uma transição duradoura. Queremos que o nosso projeto, esse processo, não acabe quando acabar o nosso projeto, mas que possa continuar e que possa permitir que a transição possa continuar a funcionar com o resto de recursos do território. Queremos dar poder à comunidade educativa, às AMPAs e às direções dos colégios para terem ferramentas, para terem uma brúxula para iniciar as alterações na alimentação das crianças. Também queríamos validar a viabilidade, tanto económica como ambiental, dos empreendimentos colaborativos entre o setor de produção e as empresas de restauração regionais para poder atender as necessidades destas cantinas escolares. Afinal, o nosso objetivo final é que as crianças possam aceder às emendas mais saudáveis, mais sustentáveis, mais nutritivos e que também tudo isto esteja a contribuir para fazer uma transformação nos hábitos e na cultura alimentar. E por último,
como já dissemos, o nosso projeto está nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Queremos demonstrar como isto pode ser uma estratégia de alto impacto para melhorar o desempenho da região na consecução dos ODS. A seguinte, as atuações. O projeto começámos a desenvolvê-lo no ano 2021, vai continuar no ano 2022, algumas atuações já estão a funcionar e outras ainda não chegaram. Arrancámos com uma fase 0 de diagnóstico, é um projeto pioneiro na Extremadura, e começámos a analisar qual era a situação, as regulamentações quanto à alimentação escolar, entender quem são os agentes que estão a intervir para poder construir o ecossistema, para poder sustentar estes projetos e fazer de forma participativa um plano de ação com as associações de pais, com os colégios, com o setor da restauração coletiva, com os produtores e com os agentes da administração que também intervêm. Ou seja, queremos inserir todos os âmbitos, as famílias, as escolas e as administrações, inclusivamente a sociedade civil organizada. A fase a seguir é o desenvolvimento de capacidades. Nós pensamos que temos que partir dos próprios fatores que limitam, que são as capacidades desenvolvidas no território e poder de alguma maneira melhorá-las e melhorar o conhecimento por parte das associações de pais, de alunos, quais são as opções que têm para intervir e dar a opinião e contribuir para transformar a alimentação das crianças. E vamos fazer um trabalho de aconselhamento com as AMPAs e fazer uma guia metodológica e também com o setor produtivo para reorientar para as suas produções às procuras da alimentação escolar, que não são as mesmas que noutros espaços de consumo. Numa segunda fase, vamos pôr em funcionamento uma série de experiências piloto, concretamente a fazer um protótipo de 4 experiências de abastecimento com produtos regionais de produção ecológica, elaborados por caterings ecológicos em 4 centros da província de Cáceres. E, paralelamente, achamos que é fundamental no quadro deste workshop, é uma das coisas que estamos sempre a reiterar que temos que fazer, temos que nos encarregar, temos que tratar dos resíduos que geramos. E então há um projeto piloto específico sobre a compostagem. A terceira fase é dar valor a este processo. Então vamos fazer 2 diagnósticos, uma análise de ciclo de vida, que vai colaborar connosco a Universidade da Extremadura, uma análise do ciclo de custos, porque também dotar de viabilidade económica os empreendimentos da restauração coletiva, num contexto bastante limitante, porque os preços dos menus nos colégios têm um limite, e temos que ver de que igual maneira é que podemos fazer viável estes empreendimentos e queremos acabar com um relatório de impacto territorial com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E vamos comunicar, ter a colaboração com uma entidade que nos vai dar uma ferramenta de observação em ligação com as contribuições aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto ao plano de comunicação previsto, vamos ter um observatório aberto da alimentação saudável e sustentável no Colégio da Extremadura. Vamos fazer uma série de vídeos que nos vão permitir difundir não só o processo, mas também os valores do projeto. E, finalmente, vamos acabar o programa com uma apresentação de resultados, em cujo evento queremos também fazer incidência política e dar publicidade. Quais são a seguinte, queria vos dizer que para pôr em
funcionamento deste projeto, fizemos uma aliança entre vários colégios públicos da Extremadura, Moctezuma, o Conquistador, Nossa Senhora da Guadalupe e Ribeira del Marco, e algumas AMPAs práticas, e o Moctezuma, 2 agentes produtivos, que é a Horta La Mangurria, que é uma rede de produtores ecológicos, e o Catering Natura, que já está a fazer as transformações para poder servir emendas ecológicas nas escolas. Também contamos com o apoio da Junta de Extremadura, como já dissemos. Esta aliança pretende somar mais agentes. Queria também mencionar rapidamente algumas das colaborações que estamos a contar, que já dissemos anteriormente. É o seguinte: o ecossistema para nós é fundamental, poder articular todos os agentes da administração, o âmbito doméstico, as organizações sociais e as escolas, para poder os recursos e as capacidades para apoiar o desenvolvimento deste projeto e das experiências piloto. Já vou muito rápido. E para mencionar algum dos avanços, por um lado, o primeiro passo, enquanto ao que pensamos que vão dar impulso às alterações, queremos nos centrar nas escolas e para tal guiámonos, ou temos como referência, se quiser passar, no relatório que estabelece as proporções que deveriam estar presentes, o que seria uma dieta saudável e sustentável que garanta que os recursos para a alimentação são sustentáveis no tempo, ou mantêm-se no tempo. Animo-vos a lerem este relatório e vamos passar. Depois é analisar as produções e identificar quais são os grupos alimentares que devem estar presentes, identificar se estão a produzir na nossa região e em quantidade suficiente. Vamos passar a cozinhar, o que tem a ver com a gestão da transformação, identificar quais são os diferentes modelos de gestão que a legislação regional dá ou fornece para dar comida às escolas públicas, e encontramos que existem diferentes modelos e alguns podem nos proporcionar mais oportunidades de alteração e de transformação. Podemos continuar a passar. E por último, as cantinas, os 3 experiências piloto, que estão 3 centros em Casas, um em Miarradas e outro em Ranadia da Abel. Já temos 330 alunos diários e o modelo de gestão de cada um destes colégios é diferente. Alguns estão geridos diretamente pelas AMPAs, outro diretamente pelos planos da administração central e outro tem cozinha própria. Algumas das conclusões preliminares que estamos a identificar o importante que é realmente incidir nesta alteração dos hábitos alimentares a partir das cantinas escolares, para que no futuro eles tenham os conhecimentos do que é uma alimentação saudável e sustentável. Também identificamos que as produções ecológicas regionais não são suficientemente variadas para completar uma dieta sustentável e saudável, então, sobretudo o que tem a ver com a produção da proteína vegetal para consumo humano. É muito importante alterar essas emendas, porque realmente na atualidade não podemos confirmar que sejam realmente sustentáveis e saudáveis. É verdade que estamos a encontrar muitas barreiras no momento económicas, como às vezes, mas também às vezes de regulação para pôr a funcionar estes projetos. Mas isto serve precisamente para identificarmos estas barreiras e dar soluções para as mesmas. Também temos que dar a conhecer que não há suficiente vontade política neste momento.
Por isso é tão importante nós publicarmos o impacto que possa ter esta alteração de modelo na nossa região para poder, com o objetivo de termos influência nas políticas públicas, mas também é verdade que estamos a achar falta de alguns dados para poder aprofundar mais alguns diagnósticos e, finalmente, só uma diapositiva. Nós estamos a propor como é que este modelo de transformação que estamos a propor incide tanto a nível dos alunos, do desenvolvimento comunitário e do desenvolvimento do território que suporta estas alterações e como podemos interligar de alguma maneira a repercussão que isto vai ter na contribuição dos ODS da nossa região. Não sei se excedi o tempo, vou acabar aqui. Tem os nossos dados para contacto, onde podem contactar connosco para qualquer informação, sugestão, proposta de colaboração. Obrigado. Agora vamos passar às perguntas. Se tem alguma pergunta, podem escrevê-la no local das perguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, hasta que la gente se anime a participar, yo tengo à espera dos participantes, eu tenho uma pergunta para o Sergi. Quais costumam ser os recursos sobrantes mais usuais e quais são os mais fáceis de transformar? Ok. É difícil. Os recursos sobrantes mais habituais dependem muito do contexto. Há contextos que são muito variáveis ou variados, quando há uma indústria muito polifacética e convivem muitos produtores de recursos sobrantes ao mesmo tempo, que são interessantes, porque é fácil encontrar alguma coisa. Há outros contextos que é um monocultivo quanto à indústria. E há um tipo de resíduos em quantidades enormes, e só esta possibilidade. Então, o que é que fazemos com isto? Porque somos incapazes de resolver. É evidente na maioria das análises do ecossistema, especialmente centrados nos resíduos, é que destaca sempre a mistura nos resíduos, chamam-se banais assimiláveis a resíduos urbanos, que é o que acaba no aterro. Estou a falar em contextos industriais. Na minha cidade natal, que é Terraça, temos à volta de 24, 25% em toneladas de resíduos banais da indústria. Isto é uma barbaridade. Isto é falar, a indústria em geral devia ter a capacidade e de facto devia ter a obrigação de classificar isto. E apesar de tudo, há muitas estratégias que costumam ser incentivadas para a segregação in situ. Além do banal, o que tem muito boa saída, entre aspas, é a matéria orgânica, porque é continuar o ciclo que se dá de forma natural. A matéria orgânica tem uma infinidade de aplicações e algumas a nível tecnológico já estão prontas. E só a única coisa que devemos fazer é aplicá-las, mas parece que ninguém quer encetar este campo. Por exemplo, o biogás, ainda temos muito campo, ou até para a indústria farmacêutica ou química, que poderiam extrair coisas com muito valor, que seria muito interessante. Muy bien, gracias. Obrigado. Creo que en el chat hay una Eu acho que no chat há uma pergunta. A Amília Garcia tem uma pergunta para a Gilda. Ela diz que a Replanta fala de umas receitas para aproveitar os desperdícios. Quais são estas receitas?
Olá, boa tarde. Nós, por piada ou por graça, em alguns eventos que organizamos, acabámos por concretizar algumas delas e o que posso mesmo é dar um bocadinho nota de algumas que tinham a ver com, basicamente, aproveitamento de talos de vegetais, como, por exemplo, de espinafres, para fazer um patê, e também fizemos, a dado momento, a fritura de casca de batata. Portanto, as cascas de muitos dos legumes podem ter realmente várias aplicações e várias utilizações. Aliás, a internet é um mundo de receitas que existem, receitas, mas para surpresa de muitos funciona muito bem. E, por exemplo, a fritar a casca da batata que nós fazíamos em azeite e depois completávamos com um bocadinho de sal e alguns orégãos, funcionou realmente como um petisco espetacular e que muitos disseram: nunca mais vou deitar cascas de batata para o lixo. Pronto, e existem vários, dei-vos aqui só alguns exemplos. Muy bien, vamos a Bem, subirlo. vamos pôr no site os documentos das receitas da Replanta na plataforma para terem acesso aos mesmos. Eu não sei se estão só em português ou também estão em espanhol, Gilda. Eu neste momento estou em português, mas posso alterar. Vale, bueno, no habrá problema. Acho que não vai haver problema. Não? Não? Gilda, eu creo que te perguntava... Gilda, eu acho que ela estava a perguntar se o documento das receitas está em português só ou também está em espanhol. Só em português. O nosso projeto é para uma área de intervenção muito concreta, não é? Que é a população residente em 12 municípios do distrito de Évora e, portanto, nunca fizemos documentos noutras línguas, nem em espanhol, nem em inglês. Mas pronto, pode ser aqui uma sugestão para futuro, realmente. ¿Más preguntas? Há mais perguntas? Bueno. Hago una pregunta yo a mí misma. Vou fazer uma pergunta a mim própria. Has hablado de los distintos... Falou dos diferentes modelos de gestão que há nas cantinas escolares e eu queria saber qual é o que promove o projeto e porquê. Peço desculpa, tinha o micro apagado. Na Extremadura existem 3 modelos de gestão da cozinha própria nas AMPAs. Cozinhas próprias há muito poucas, praticamente este modelo está desmantelado. O de licitação, pensamos que para poder intervir alterações enquanto aos critérios de avaliação dos projetos. Eu sinto, pero no tengo acceso al sonido de la... Atualmente não está formada para poder... Pensamos que podemos ter no primeiro degrau nesse sentido, mas fundamentalmente interessa-nos o modelo de gestão direta com as AMPAs que têm capacidade para definir. Ficamos sem acesso ao som. Isto foi abaixo. Ok. Desculpem. Eu não sei até onde ouviram.
Interessa-nos trabalhar fundamentalmente com a gestão das AMPAs e, sobretudo, o que nos interessa é dar impulso a projetos à volta da restauração coletiva e ecológica que possa dar fornecimento a estas cantinas escolares. Beatriz, não há mais nenhuma pergunta. Eu queria aproveitar, eu sei que estão num momento muito inicial do projeto e que ainda estão a fazer um levantamento dos dados, mas comentava numa parte da sua apresentação quanto o preço da emenda média e também deixava perceber as dificuldades da sustentabilidade económica para projetos deste tipo, que o Sérgio também falava neste assunto, quanto o facto de que há uma sustentabilidade social, ambiental, mas também tem que haver uma viabilidade económica. Não sei se neste momento nos pode dar mais dados sobre isto, se acha que pode ser viável ou será que temos de dar uma volta ao assunto, estudar melhor. Quais são as suas sensações? Por um lado, temos que entender que a alimentação escolar é um mercado que existe, todas as crianças comem todos os anos durante o calendário escolar, ou seja, é um mercado muito interessante sempre. E os análises que nós fizemos é comparativa entre os diferentes centros e vimos, diferentes modelos, perdão, e vimos que na licitação da administração eles põem um preço por cima do qual não se pode subir. Então, um dos critérios que se avalia é o preço mais baixo, como costuma acontecer nestas convocatórias, e também é o que mais pontos dá, e no final os processos estão-se a dar à volta de 2,30 euros a emenda, e isto é uma baixa de 30% quanto ao preço máximo. Os caterings estão a fazer uma aposta por dar um menu ecológico, estão à volta dos 4 euros o menu, então isto é uma competência muito desleal, pensamos. O nosso trabalho vai ser também poder fazer uma análise de viabilidade económica, um estudo de potencialidades para poder dar sustentabilidade a estes modelos de negócio que podem estar em diversificar as atividades. Temos o negócio da restauração coletiva ecológica, não só na alimentação escolar, mas também temos que manter outros elementos que possam contribuir para a sustentabilidade económica. E no levantamento de experiências que temos estado a fazer, outra vez, fizemos um levantamento interessante, um modelo de experiência que nos pareceu destacável e que seria muito interessante promover é as cozinhas centrais municipais ou comarcais. De alguma maneira, isso já vai permitir que o investimento inicial não faz o empreendimento como tal, é um investimento municipal ou comarcal e licita essa cozinha para que os empreendedores possam pôr a funcionar e possam atender não só os colégios, os jardins escolas, os centros das pessoas de idade. Vimos isto em Copenhague, em Milão, e vimos experiências que para nós é uma oportunidade muito interessante para explorar a nível de associação de municípios ou de um município só. Também queria comentar, quanto ao que estava a comentar o José António em relação ao preço, eu queria dizer que vamos fazer um estudo de viabilidade económica e o que nós queremos analisar é como incluir produtos de proximidade e ecológicos não significa que o preço seja superior. Vamos tentar combinar os diferentes produtos a nível nutricional
para reduzir o preço. Eu queria perguntar-vos, eu acho que é muito interessante as licitações, o topos que estão a publicar, as últimas, não há critérios de compra verde, não há pontos por questões parecidas. Sim, mas tem pouco peso. Tem pouco peso na avaliação total. Então, no final, não é um elemento, no final não é um elemento relevante, é uma tentativa, houve uma tentativa de aprovar uma proposta legislativa de compra pública alimentária verde, mas temos que tentar mobilizar a massa crítica. Eu acho que é um pilar fundamental visibilizar claramente uma procura. E que tem que se ver que é viável e que se pode articular e que se pode impulsionar. Pode haver inovação dos cidadãos neste aspecto, que há procura, porque há possibilidades de pôr a funcionar estas alterações, e eu acho que essa parte também é importante. Vamos tentar também promover, a partir do nosso projeto, como a incidência política, porque há alguns colégios que estão na aliança do projeto, e esses colégios, as cantinas escolares, estão geridas pela Junta da Extremadura, pela Conselharia, e estão limitados no momento de fazer as alterações. Então, eles pedem-nos como poder incluir este tipo de critérios dos quais estamos a falar nas cantinas escolares. E talvez uma das linhas de ação que vamos promover vai ser a incidência política de como tentar aconselhar as administrações públicas, como tentar incluir estes critérios de proximidade nas propostas. Mas é muito complicado, é um desafio. Bueno, yo creo, Lucía, si no hay... Então, acho, Lucía, se não há mais nenhuma intervenção, mais nenhuma pergunta, não sei, antes de fechar, de encerrar, queria fazer uma pequena observação, e é que, como tudo o que tem a ver com o sistema alimentar, a parte produtiva, o consumo, hoje em dia é um dos setores com maior impacto negativo no ambiente. E essa é a parte má, mas a parte boa, eu pessoalmente estou convencido de que a incidência que se possa fazer nesse setor, tanto na produção como na indústria, como no consumo, é a base para a solução do futuro. E na medida em que conseguimos, neste setor alimentar, melhorar as práticas, acho que vamos conseguir reverter com mais força a situação que temos neste momento e que vamos confrontar num futuro. Vou dar passagem às conclusões. Vou-vos comunicar algumas das ideias que surgi quando estive a ouvir as apresentações. Falou-se de potenciar alianças de todo o tipo, tanto privadas como o SERGI, ou público-privadas, como falava a Bea e a Gila, que no final é a chave do impulso das transições, aproximar pessoalmente aos cidadãos, que talvez é mais cética quanto a estas alterações, e promover alterações comunitárias, como dizia a Gilda na terceira edição. Também temos uma conclusão de que as crianças são uma alavanca para a mudança. Isto é fundamental para transformar as alterações em hábitos, tanto dentro da família como nos ambientes onde eles se movimentam. Solidariedade são conceitos aliados. Podemos aprender da natureza, concretamente das alterações do ecossistema, para os transformar, adaptar ao sistema empresarial e industrial, e fazer
uma utilização eficiente dos recursos e que a matéria orgânica tem aplicações infinitas e ainda falta muito campo a explorar, felizmente. Eu fico com a palavra aliança depois de todas as apresentações e vou-vos perguntar a vocês, já que não podem falar, passo-vos um link para poderem escrever a palavra com a qual resumem o webinar de hoje. Simplesmente entrar no link que eu passei pelo chat e escrever a palavra, ok? E vou partilhar a minha tela. Participamos todos, não é, Fia? Escrevemos todos. À medida que forem escrevendo, vai aparecendo. Estão a surgir ecossocial, ilusionante, boa informação, sustentabilidade, a necessidade de mudança. Se alguém tiver problemas, pode nos dizer. A Cristina Saraiva diz boas práticas alimentares. Ainda falta muito por avançar. Solidariedade, cooperação. Eu acho que também a esperança, porque começamos o webinar, embora com problemas técnicos, começamos por falar do novo projeto de lei que foi anunciado em Espanha. Então, face ao desperdício alimentar a todos os níveis, nível doméstico, mas também da hotelaria e industrial, também é muito importante. Possibilidade real de alteração, de mudança. E pronto. Sinergias. Bueno, pues hay alguien más. Mais alguém? Impulso de solidariedade. Vamos esperar que as pessoas ainda estão em redução de desperdício alimentar. Compromiso. Compromisso. Alimentación saludable. Alimentação saudável. Conocimiento e información. Conhecimento e informação. Bueno, os animo también a participar en el foro. Animo-vos também a participarem no foro que está na plataforma do Moodle. Nós externalizamos para outra, transferimos para outra plataforma para ser mais interativo entre os alunos. Nós animamos a participar, que é muito simples.
nos quedamos entonces con esta Então imagen. ficamos com esta imagem, ok? Pues nada, muchas gracias por participar. Obrigada por participar. Na próxima semana haverá outro webinar da primeira parte, Se titula Cómo transitar hacia intitulado Como transitar para um modelo de economia circular sobre as nossas decisões de consumo. Obrigado. por participar. Obrigada a todos por participarem, aos oradores e aos alunos. Si queréis, no sé si queréis decir algo más. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Obrigado, Sérgio. Obrigada, prazer, Gilda. Obrigada, Lúcia. obrigada. Gracias. Chao, obrigado. Muchas Chao. gracias. Adeu, vaya bien. Chao. Buenas tardes.